um cronograma de prioridades e estamos cumprindo. E dentro do prazo estabelecido para a reitoria, né, nos nossos 4 anos, nossa meta é chegar e colocar toda essa estrutura. E não só isso, porque como os cursos de engenharia são 5 anos, eles perpassam além do cargo de reitor. Mas nós deixaremos financeiramente a FEB em condições extremamente favoráveis para que os próximos laboratórios sejam construídos. Até reformamos, por exemplo, coisas como o biotério que tinha, mas no nosso entender e no entender da pós-graduação não estava tão adequado. Construímos. O ano passado, não, esse ano já construímos 10 salas de aulas e 9 laboratórios e reestruturamos mais 3 na área de informática. Compramos mais de 100 computadores. Outro dia até passei para os professores no e-mail. Eu confesso que nem eu tinha até a percepção de quanto nós já tínhamos investido em material e tudo mais. Então, isso é uma preocupação que está sendo extremamente pontuada. Por isso a ideia de trazer 3 pessoas da iniciativa privada para que nos ajudassem a ter essa visão mais competitiva. Mas isso realmente é uma preocupação e estamos bastante atentos. Obrigado. A professora Renata, mas gostaria de lembrar também que dado o adiantado da hora, nós vamos permitir mais a pergunta da professora Renata, do Dr. Francisco, e mais uma pessoa do plenário, e encerraremos os trabalhos. Diante do anterior fala do Luiz Manuel, eu gostaria de concluir assim, né, Luiz Manuel? Na verdade, a proposta de manter como estavam todos os docentes e funcionários e o concurso dali para frente foi surgida na nossa Assembleia, né? Foi uma proposta que nossa Assembleia colocou, né? E não inicialmente da reitoria. Não. Então, eu queria lembrar bastante que, inclusive, a reitoria honrou, né, com a palavra naquele momento, de estar firmando a nossa proposta, mas a proposta surgiu da ADOFEB e a FUFEB, unidas até uma resposta ao vereador, que ele disse assim, não pode ser 2 pessoas, nós estamos hoje com 250 associados, professores, né? Eu não sei na FUFEB, mas a ADOFEB arrebanhou de maio até agora mais 18 professores. Então, a ADOFEB hoje ela é bem significativa. Pois não. A minha pergunta também é para o doutor Luiz Manuel, e é no mesmo sentido, ele podia responder Por favor, junto pode fazer. para evitar. Queria perguntar ao doutor Luiz Manuel, com devido respeito, que ele disse que a posição que a FEB defende hoje é um acordo de manutenção dos funcionários atuais, fazendo concurso público dos cargos futuros. É justamente aí. Se vai fazer um concurso para preenchimento de cargo desde que o digníssimo reitor assumiu, por que não se reintegra essas pessoas que foram demitidas também, ao invés de fazer isso? Porque também essas pessoas foram demitidas ilegalmente. Essa é uma discussão de fundo e que precisa ser levada em conta. Não pode deixar de ser levado esses fatos, porque até pode ter pessoa que não queira ser reintegrada, mas tem pessoas que estão desempregadas e interessa. Tá certo? Vereador, infelizmente ou felizmente, para resolver esse problema que lhe preocupa tanto, tem que primeiro acertar com relação aos demais. Nós levamos essa preocupação e essa posição, que, só ratificando, em nenhum momento foi falado que a proposta, a partir da reitoria, foi uma proposta que acabou sendo encampada pela reitoria, e era uma proposta que a Procuradoria também foi, no primeiro momento, ela já rejeitou de plano, né, você lembra? Aí, com o argumento, e foi conversando e mostrando a documentação depois, que o procurador poderia estar pensando se ele vai concordar. De qualquer modo, vereador, a primeira questão é verificar o seguinte, a FEB vai manter o regime público ou o regime privado? Porque se modificar essa posição e falar que a FEB vai passar a adotar um regime privado, muda tudo. Não, vai se adotar o regime público. Se vai adotar o regime público, nós vamos conseguir convencer o procurador de manter os funcionários que estão? Então, como vai fazer? Interessa para a FEB, porque o procurador também deu uma outra opção. Não sei, a Renata, não sei se ela lembra, o procurador deliberou, está pensando em fazer da seguinte forma, que a FEB, inclusive, poderia até demitir aqueles que tivessem.
só que aí passaria a ter os direitos, alguns dos direitos trabalhistas, como o FGTS e tal. Então, isso tudo está sendo desenhado perante a Procuradoria, como vai fazer. Então, a proposta que surgiu na Assembleia, que a FEB encampou, foi de manter todo mundo. Mas ela também tem que manter, mas uma possibilidade dentro de um nível de gestão, de repente o servidor não precisa mais, de repente precisa fazer uma adequação. Então, aí no acordo, o que está sendo proposto é que, se houver necessidade de demissão, vai haver demissão, mas aí com pagamento dos direitos trabalhistas, tudo. Mas isso tudo, vereador, é um desenho que está sendo colocado até o procurador, e essa preocupação foi uma preocupação da doutora Arilda, né? Que, no sentido daqueles que ficarem, não haver também, eles não vão ter uma estabilidade constitucional, porque eles não fizeram concurso, mas, em compensação, em decorrência do acordo, eles poderiam ter alguns direitos trabalhistas garantidos, sim. Gostaria de passar a palavra para quem quer, Marli? O senhor quer... Desculpe, o doutor Francisco tem a tréplica, Bom, a réplica. Com o devido respeito, é claro que esses fatos me preocupam. Em primeiro lugar, como cidadão, em segundo lugar, como profissional, que eu sou na área. Me preocupo muito mais como cidadão. E a gente sente que, cada dia que passa, esse assunto vai se engalfinhando. Mas eu queria pedir que a abertura dessa discussão, que ela não fique só nessas procuradorias. Eu entendo que a sociedade barretense, como eu disse, tem de ser ouvida. Muito obrigado. Bem, agora então, Marli, quem quer? Por favor. Boa noite a todos. Eu sou uma munícipe da cidade de Barretos, inclusive. Não estou aqui como esposa do Adriano, eu estou, sim, como uma pessoa que vê a sessão da Câmara toda a segunda-feira. E tenho visto o doutor Álvaro falar em transparência. Se ele está falando tanto em transparência, se ele está fazendo a coisa tão transparente, por que eu vi no jornal que ele vai bloquear, que ele vai vetar a SEI? Por que ele não deixa ser montada essa SEI, entrar dentro da faculdade, o pessoal que vai ser feito, e questionar, ver as coisas, apurar se realmente essas denúncias têm algum fundamento, se não tem, se existe. É o munícipe, é a cidade que quer saber, não é o pessoal em si, como munícipe. Com a palavra, professor Alvo. Na realidade, né, não existe nenhum veto. A gente vê isso com bastante tranquilidade. O que existe é uma questão jurídica. Na realidade, cabe à justiça decidir, né? Então, a gente vê isso de modo muito tranquilo dentro da legalidade. A gente está no âmbito jurídico, dentro da maior legalidade, não estamos vetando nada, né? Estamos bastante tranquilos quanto a isso. Como eu disse, né, enviei um ofício para essa Câmara dizendo que estaria respondendo tudo o que os vereadores gostariam de saber sobre a FEB. Então, na realidade, não estamos vedando nada, só estamos no âmbito jurídico, dentro da lei, né? E que ela que deve estar decidindo essa questão. Se me permite abrir um parênteses também, você vê a questão da transparência. Quando houve a assembleia da AFUFEB e da ADOFEB, né, estivemos lá, a reitoria esteve lá, né, junto com o jurídico, explicamos a nossa posição, depois saímos. Saímos para que, no âmbito mais democrático e com a maior tranquilidade, todos pudessem decidir, né? E foi decidido, e a reitoria em nenhum instante colocou qualquer óbice. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Numa reunião, se não me engano, foi num conselho universitário, a reitoria sugeriu que saísse uma comissão da ADOFEB e da AFUFEB para que acompanhasse o reitor. Saiu da reitoria, né, essa proposição, que a comissão fosse formada, né, e que acompanhasse. Eu sugeri, faça uma comissão, e eu faço questão que eles me acompanhem. Né, a Leila já foi embora, ela nos acompanhou, e a professora Fatinha também nos acompanhou, né,
na primeira ida até lá. Depois tivemos mais pessoas, né? Isso para mostrar que a reitoria, na realidade, ela tem uma postura de tranquilidade. Tanto é que a nossa postura lá também na reitoria é de deixar ampla discussão. Muitas vezes, por e-mail, surgem altas discussões, a reitoria não participa. A reitoria não respondeu nenhum e-mail. E-mail, às vezes, maldosos, beirando a má educação, tá? E nenhum deles foi respondido. A gente deixa a comunidade discutir. A reitoria não responde nenhum e-mail, para que deixe as pessoas totalmente tranquilas, para que elas possam realmente, no âmbito democrático, né, estarem discutindo essa questão. E volto a afirmar que a reitoria não está vedando nenhuma CPI, mesmo porque não tem nenhum poder para isso. Mas dentro do âmbito jurídico, que é o âmbito democrático, né, estamos, na realidade, aguardando a decisão. Excepcionalmente, gostaria de passar a palavra para o Ademir, que é a última pessoa, então, que vai formular a sua pergunta. Boa noite a todos e a todas, a mesa, o doutor Reginaldo, o doutor Óstico, conhecendo pela primeira vez, o doutor Luiz Manuel, qual é o representante jurídico da FEB, o doutor Álvaro, nosso excelentíssimo senhor vereador, doutor Francisco, o André e os demais aqui. Eu fui demitido em 2008 da FEB, qual foram pagos meus direitos, tal, meio difícil pagar, mas foi pagado, meio parceladamente, mas foi pago. E até então, eu procurei o senhor Álvaro na reitoria, querendo saber a respeito da minha demissão, qual ele fez as explicações dele lá, até eu aceitei e tal. Aí falei com ele que, depois de uma certa idade, eu fiz o vestibular, a gente passou no vestibular, comecei a fazer direito na FEB, parei no 3º ano. Porque até então, eu conversando com o reitor, eu falei que o direito coletivo, que me garantia o estudo até no fim do ano, tal. Tentei dialogar com o senhor Álvaro até no momento, e ele não aceitava o diálogo e falou que não, que eu falei, doutor, mas vem cá, eu queria todo jeito terminar pelo menos até o ano. Aí o que aconteceu? O senhor Álvaro pediu para que eu entrasse na justiça. Eu entrei, um direito que eu tinha, entrei na justiça. A excelentíssima juíza, a doutora Renata Rosa, depois de 3 meses, me concedeu a liminar, qual eu terminei os meus estudos no fim do ano, concluí o ano integral, inteirinho. Aí ela mesma cassou a minha liminar, que ela tinha dado a liminar, ela me cassou a liminar, entendeu? Tentei conversar com o doutor Álvaro, tentando trancar a minha matrícula, que faz 2 anos que está parado isso lá na FEB, entendeu? Já que falam tanto em serviço social, pregar no social, em fazer, no caso, vir para cá, a Universidade Federal, uma coisa pública, entendeu? Então, eu queria saber a resposta do senhor Álvaro, aí, no caso, do doutor Luiz Manuel, entendeu? Por que não trancar minha matrícula, se é um direito que eu era um bolsista, entendeu? Então, eu queria saber por que a minha matrícula não é trancada e nem eu posso movimentar nada. Só isso, só. Essa questão da matrícula trancada, eu confesso também que eu tenho que... Né, faz só um protocolo e peço, porque aí no âmbito da secretaria eu não vejo por que ela não pode ser trancada, a matrícula. Tá? A questão de concluir ou não, de ter os direitos, é o que eu digo, né, a faculdade não é minha, sou um administrador público, e tenho que seguir todo o rito público e o que diz a justiça. Né? Isso torna o administrador público bastante complexo. Na verdade, exige uma destreza, assim, em sentido eu diria, uma competência muito grande. Na realidade, competência no sentido de conhecer muito bem as regras do jogo. Tá? Mas agora, essa questão de trancamento, faça um protocolo lá, né? Faça um protocolo lá na secretaria e peça o trancamento. Eu confesso que eu não sei dizer porque, para a gente saber por que não pode ser trancado, mas pode ser trancado, sim. Se quiser voltar a estudar, você vê, nós temos lá vários critérios de bolsa, inclusive a bolsa reembolsável. Né? Eu incentivo. Na realidade, a ideia da federalização é que eu gostaria de dar bolsa para todo mundo. Né? Mas
faça isso, faça um protocolo, tá? Para que a gente possa estar entendendo o que é administrativo, o que está acontecendo, não poder trancar. Bem, eu gostaria de agradecer ao doutor Álvaro e gostaria de ver se tem alguém na mesa que gostaria de se manifestar, fazer suas considerações finais. Eu gostaria de fazer as considerações finais e deixar aqui que, como não houve nenhuma decisão judicial para que se mandasse algum funcionário ou professor embora, que a partir de hoje ou de amanhã não se mandasse mais um professor embora, mais um funcionário embora, independente de quem quer que seja, porque a partir do momento que a reitoria ou o conselho diretor toma essa decisão, isso é uma postura de uma entidade privada. E o que a FEB está se defendendo é que ela é pública. Então, acho que a transparência e a honestidade com os funcionários manda que, enquanto não se termine essa decisão, quando se tem essa decisão final, nenhum funcionário mais possa ter o medo de amanhã não ter mais o seu emprego, seja mandado embora, pois não é por decisão judicial, e sim decisão administrativa, então seja mantido e garantido os seus direitos até a decisão final. E não se tome mais uma postura de uma entidade privada. Outra coisa que eu queria deixar aqui para o bom relacionamento da Câmara, pela Unifeb, que está se defendendo que ela é pública, essa ação que foi ajuizada pela Câmara, na época, então, o diretor era o André, que a decisão foi que a FEB não tinha a obrigação de responder à Câmara, mas ela não estava impedida de responder à Câmara. Então, se nós queremos uma transparência, e se a Unifeb pede essa transparência e a FEB prega essa transparência, não tinha impedimento nenhum que fosse respondido, mesmo porque, desde 2008, a FEB busca e luta, através do seu departamento jurídico, que ela seja pública. E, a partir do momento que ela é pública, a decisão reformada, como o doutor Luiz Manuel disse, que ela tem, sim, a obrigação de responder a essa Câmara. Mas, mesmo que fosse mantida a decisão de ser privada, a transparência dava o direito à FEB a responder não só a esta Câmara, que é legítima representante do povo barretense, que nós temos esse direito, mas a qualquer pessoa, a FEB tinha a obrigação e deveria ter a sua obrigação moral de responder qualquer requerimento desta Câmara. Então, acho que fica aqui essa questão, né, a partir de agora, com decisão jurídica, e se a FEB hoje, pelo menos a última decisão é de que ela é pública, concorde alguém ou não, eu tenho a minha opinião sobre isso daí, e eu gostaria de deixar uma última pergunta. A quem interessa, nesse momento, que a FEB seja pública? Quem realmente tem o interesse em manter, ou lutar, ou brigar para que a FEB seja pública? Eu acho que esse grupo, professor Reginaldo, tem muito a avançar, eu quero fazer parte, eu acho que essa audiência pública foi esclarecedora com todos os debatedores, aqui o doutor Washington, o doutor Luiz Manuel, o magnífico reitor Álvaro, o senhor, professor Reginaldo. Eu acho que eu já tinha a minha opinião e agora eu vou participar efetivamente desse grupo com opinião ainda mais forte e mais consciente, né? Eu acho que, como homem público, eu já disse aqui, professor, doutor Francisco, torná-la privada não quer dizer privatizar a FEB, mas é, sim, garantir o direito de cada funcionário, é garantir a autonomia de uma universidade que tem muitos anos, que cresceu junto com a nossa cidade e faz a nossa cidade crescer e vai fazer ainda crescer muito mais. E outra, é dar uma segurança para a administração pública, para a prefeitura, que não vai ter a obrigação de assumir um ônus que, se o Poder Judiciário decidir que ela não se pode mais cobrar a mensalidade, a prefeitura está literalmente quebrada no dia seguinte. Então, não é isso que nós queremos para a nossa cidade. Então, aqui fica a minha opinião, fica a declaração e essa pergunta final: a quem interessa hoje a FEB ser pública? Obrigado, eu quero agradecer a presença de todos. Alguém mais da mesa gostaria de fazer alguma consideração final? É rápido. O professor fala bastante, né? Mas é rápido.
Na realidade, André, como André, 2 minutos. Guilherme, desculpa. Guilherme, na realidade, como eu estou defendendo a federalização, né, se o direito de ser pública representa federalizar, né, eu realmente defendo essa questão. Tá? Uma questão pontual que eu acho que deve se pautar é sobre a qualidade. A qualidade. Hoje, quando se fala em certas fundações, né, o que se viu no cenário nacional nos últimos anos é uma dispensa enorme de doutores. Né? Muitas vezes você vai nessas instituições, os professores não têm 4, 5 anos de casa. Por quê? Porque a maioria é dispensada. Para começar, os doutores, porque doutor é caro. Né? Então, isso é uma coisa que tem que se pontuar muito bem. A qualidade do ensino. A qualidade do ensino da FEB, ela é notória. Ela é notória. Então, a gente tem que pontuar muito bem, tá, o que nós estaremos, o que é que se está decidindo também, deve-se colocar a palavra qualidade. Né? Porque qualquer decisão, e quando você fala qualidade numa instituição, isso não acontece em 1 ano, 2 anos. Isso vai acontecer depois lá de 10, 15 anos. E para notar que a qualidade caiu, você tem que, às vezes, esperar 20 anos para notar isso, né, que é justamente o egresso. Onde está o egresso? Quando você começa a perceber que o egresso não começa a atuar na profissão que tem. Né? Então, isso é algo que nós devemos pontuar muito bem, porque hoje a qualidade da FEB na região é inegável. É inegável. Quem fez a FEB sabe disso. Então, mexer no sistema, ele é muito complicado. Né? Dizem que os jesuítas, no passado, para mexer uma vírgula no sistema educacional dele, pensavam muito, ficavam anos e anos pensando, porque eles sabem da complexidade. Mexer no sistema educacional, você tem que esperar 20, 10 anos para saber o resultado. E depois, para reverter isso, às vezes não dá nem tempo de reverter essa questão. Né? Então, hoje a FEB ela tem uma qualidade muito grande de ensino, e isso é pautado por quê? Por quê? Porque nós temos professores com 15, 20 anos lá, isso é, engajados na FEB, engajados nas decisões da FEB. Esse é outro aspecto que dá a qualidade da FEB, e que nós não verificamos em outras instituições. Então, isso é algo que deve-se tomar bastante cuidado quanto a isso, em momento de tomar certas decisões. Para quem interessa a FEB ser pública, se for para federalizar, eu defendo essa questão. É uma questão política? É, e nós continuaremos firmemente, tá, conversando com todos os políticos para que a gente possa realmente conseguir. É difícil? É. Já conseguiram? Outros conseguiram, por que nós não podemos conseguir? Podemos conseguir sim. Então, nesse aspecto, Guilherme, se ser público significa federalizar e tornar ela nesse âmbito cada vez mais de qualidade, né, eu defendo. Falei até para o prefeito, se o prefeito não queria assumir a FEB, municipalizar a FEB, realmente os custos, eles apesar de que municipalizando os custos caem, viu, Reginaldo? Os custos cairiam, porque você não precisaria desse dinheiro todo para manter a FEB. Falei isso até para o prefeito. Né? Para manter a FEB, se ela for municipalizada e der ensino gratuito para todo mundo, os custos caem muito. Né? É bastante interessante esse aspecto. Né? Então, ela é complexa, né, toda essa questão. Obrigado. Bem, então, para encerrar, eu quero também fazer as minhas considerações finais. Quero dizer inicialmente que também quero reiterar que eu sou permanentemente a favor da publicização, vamos dizer assim, a favor da federalização, a favor da estadualização, a favor da municipalização. Esse é o melhor dos mundos, é o que eu sempre digo. Agora, a questão é saber se isso é possível. Se for possível, sou a favor. Não sendo possível, ou até que seja possível, nós não podemos cruzar os braços e ficar inertes convivendo com um problema de tamanha natureza e de tamanha gravidade, com a instabilidade do corpo funcional da FEB, não só dos professores, como dos funcionários também, que leva até intranquilidade para os alunos. Então, é chegada a hora de buscarmos solução para esse problema. Solução que já devíamos ter buscado há 5 anos atrás,
deixamos escapar a oportunidade, mas ainda está em tempo. Vamos buscar essa oportunidade agora, para que resolva-se essa questão que tanto aflige os funcionários, professores e a comunidade barretense, que, como eu disse, a FEB é fundamental para a vida barretense, da região como um todo, né? Então, considero que hoje foi um dia histórico na história da FEB, da comunidade barretense, porque nós estamos encarando de frente esse problema. E, se Deus quiser, com a boa vontade de todos nós que estamos aqui, da comunidade, da FEB, da prefeitura, do prefeito municipal, dos demais vereadores, nós vamos formar esse grupo de trabalho que vai ser democraticamente composto e vai trabalhar de maneira democrática, transparente e objetiva, e nós haveremos de chegar numa solução que seja adequada para a FEB. Não antecipo se vai ser de direito público, direito privado. É o grupo que vai discutir, analisar e chegar à conclusão daquilo que for melhor para os destinos da nossa Unifeb. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer a presença do Álvaro, que se dispôs a vir aqui. É um assunto difícil para ele, né? Ser reitor também não é fácil, eu sei disso. Os problemas que a administração enfrenta, não é fácil ser administrador público. Hoje precisa ter muita coragem para ser administrador público. Então, agradecer a sua presença, do doutor Luiz Manuel, dos vereadores, do doutor Guilherme, do Brito, que também convive com o problema aí da Previdência Pública, né? Do doutor Washington, que colaborou também com a sua exposição clara e objetiva. Agradecer a presença do André, de todos os demais, do doutor Francisco, de todos os demais participantes da FEB, colegas da FEB, da população em geral, e dizer que, se Deus quiser, nós vamos encarar esse desafio, nós todos unidos, e vamos resolver esse problema, para o bem da FEB e de Barretos. E, cumprida a finalidade dessa audiência pública, então, eu a declaro encerrada. Muito obrigado a todos pela presença.